Oi, gente, aqui é a Júlia do livro Nutri e hoje eu vou conversar com vocês sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos. Esse aqui é um dos principais e mais famosos, mais consagrados romances dele. E ele foi publicado originalmente em 1938. Então, assim, naquela época já foi um auge, digamos assim, na literatura brasileira. Porque o que ele fez aqui? Ele retratou as condições miseráveis de vida do povo nordestino. Povo que vivia no sertão brasileiro e, assim, em condições terríveis, que infelizmente continuam sendo atuais, em condições precárias, pessoas morrendo de fome e de sede por conta da seca extrema que acontece lá e todos nós temos conhecimento disso, né? Então eu vou comentar um pouco sobre essa história e é isso. Mas antes de começar a falar sobre o livro, se você é novo aqui no canal, ficou conhecendo por meio desse vídeo, te convido a entrar, conhecer mais. Tem várias playlists, vários vídeos sobre diversos livros de muitos gêneros diferentes. Se você gostar, eu te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos, quem você acha que pode se interessar pelo meu conteúdo, porque assim você ajuda no engajamento do canal e ajuda o canal a crescer. E também na descrição do vídeo tem links para compras na Amazon, caso você queira comprar Vidas Secas ou qualquer outra coisa no site da Amazon. E também tem o link para o meu Instagram, se você quiser me seguir por lá, porque eu sempre posto mais sobre o que eu tô lendo e tudo mais. E agora vamos comentar sobre esse livro que, assim, o que dizer sobre Vidas Secas? Eu acho que já pode ser considerado, já é considerado um clássico da literatura brasileira, né? Porque esse livro, eu me lembro de ter o primeiro contato com ele na época da escola, do ensino médio, se eu não me engano, que uma professora colocou um filme baseado nessa obra pra gente assistir e, assim, foi terrível, devastadora aquela história. Mas eu nunca tinha lido o livro antes, foi a minha primeira experiência e, assim, eu ainda não sei muito bem o que eu achei sobre ele, porque é uma história bem pesada e triste, obviamente. E eu acho que o pior é que a gente sabe que isso aqui é uma história que se repete sempre, sabe? É algo muito real. E aqui na história, o autor então vai contar sobre a vida do Fabiano e da família dele. Eles são retirantes no sertão. E assim, o primeiro capítulo se chama Mudança. E é complicado porque você já começa achando que vai mudar para alguma coisa boa, mas na verdade não. Porque eles estão então viajando ali pelo sertão em busca de um novo lar, em busca de um lugar para eles trabalharem e viverem. Só que eles estão famintos, eles estão passando por uma miséria extrema e assim a seca condena demais essas pessoas. Isso é algo muito pesado, eu acho. Eu fico besta de pensar que até hoje isso acontece com pessoas, cara. Esse livro foi escrito em 1938 e hoje, em 2020, a gente sabe que isso ainda acontece. Pessoas ainda sofrem muito com a seca. É horrível, mas vamos à história. Então, gente, o Graciliano Ramos vai contar a história dessa família e, assim, algo que me marcou muito é que eles não têm nem um domínio básico, eles não têm nem o mínimo conhecimento sobre a linguagem tipo, eles não têm estudo nenhum. Então, algo que é muito marcante aqui na narrativa é a fala desses personagens, porque ela praticamente não existe. Eles têm muita dificuldade em se comunicar uns com os outros e com as outras pessoas também. Tanto que tem o Fabiano, que é o personagem principal, tem a mulher dele, assim, a Vitória, e os dois filhos dele. Só que esses dois filhos nem têm nome. Tipo, todo momento da história a gente só fica conhecendo eles como o menino mais velho e o menino mais novo. E além deles, uma das personagens, acho que mais marcantes da literatura é a Baleia, que é a cachorrinha deles, que tá viajando o tempo inteiro com eles. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada em cachorros. Eu acho que todo mundo que é um ser humano decente e apaixonado em cachorros e lê essa história fica com o coração na mão por conta da baleia, porque é muito triste, principalmente uma cena que acontece aqui, que eu não vou contar o que é, mas enfim, logo no começo da história a gente já tem uma noção do quanto que essa seca castiga essas pessoas, porque eles têm que sacrificar um animal para se alimentar e não morrer de fome. É isso.
Assim, é um nível tão extremo que é impensável pra gente que vive aqui em condições boas, sabe? Que a gente não passa por esse tipo de situação. E aí, além disso, depois que acontece essa cena, eles conseguem então chegar em uma cidade, chegar em uma fazenda, conseguem pedir emprego nessa fazenda e vão ficar cuidando de lá. Eles passam a morar lá, só a família mesmo. E mesmo lá, que assim, é pra onde eles estavam indo, quando eles chegam nessa fazenda, ainda assim, a situação de vida é muito ruim, cara. É muito miserável. E aí você pensa, é isso, sabe? É isso que essas pessoas estão em busca de uma vida muito ruim, faltando muita coisa. Eles ficam morando nessa fazenda e aí vai contar um pouco sobre a história deles ali. E aí também conta sobre cada personagem. E essa parte eu achei muito marcante também porque, primeiro, o Fabiano, ele é um vaqueiro. Ele não tem conhecimento de nada, mal sabe conversar, eles nem, como eu disse, eles nem conversam entre si. E o Fabiano, ele fica em uma questão constantemente que ele fica se perguntando: Fabiano, você é um bicho ou você é um homem? E aí eu fiquei assim, como assim, cara? Mas sim, ele fica se perguntando isso porque ele tá intimamente ligado com aquela natureza, sabe? E com os animais. E ele chega a comentar isso, assim, isso na cabeça dele, porque ele nem conversa. Mas enfim, a gente tem essa noção, sabe? De que ele se vê como um bicho, porque ele só se dá bem com outros animais. Ele conhece muito bem a caatinga, o lugar onde ele mora, todas as plantas, ele sabe, tipo, usar as plantas para uso medicinal, para curar doenças e tudo mais. Mas é isso, sabe? É assim que ele se vê, como um bruto, como um burro, como, sabe? Como um animal mesmo. Tanto que há momentos em que ele vai para a cidade, seja para buscar o pagamento dele, seja para ir comprar coisas que precisa na fazenda, e ele acaba se embebedando e acaba gastando boa parte do dinheiro em jogo. Então, assim, gente, quando eles chegam nessa fazenda, já fica muito claro quanto a opressão social é clara na vida deles. Repetindo palavras, mas enfim, porque eles vão viver nessa fazenda, então vão ser caseiros ali, né? Cuidar da fazenda, dos animais e tal, para os donos. E quando eles vão na cidade, na verdade, quando o Fabiano vai na cidade para receber o pagamento desse trabalho que eles estão fazendo, já parece que em todo mundo ao redor passa a perna nele, sabe? Então, o patrão fala que vai pagar menos do que o combinado, porque, por causa de juros e não sei o que, não sei o que lá. E assim, fica falando numa linguagem que o Fabiano nem entende o que tá acontecendo e ele acaba só aceitando o que está acontecendo com ele. E isso é muito horrível, cara. Isso é horrível. E aí, quando ele chega em casa, assim, a Vitória fica tipo, porque ela tem um pouco mais de instrução, ela consegue fazer contas e tal. Então ela conta aquele salário e ela fica tipo, estão roubando a gente, mas o que eles podem fazer, sabe? Eles não podem fazer nada, eles só são trabalhadores lá, que o patrão tá fazendo um favor pra eles de acolher ele, de acolher o Fabiano e a família dele no meio daquela seca horrível e dar um lugar pra eles morarem e eles terem comida e água, sabe? Então é uma situação que deixa, assim, a gente indignado, de verdade. Fiquei muito indignada e é horrível pensar que isso realmente acontece. E esse é um livro muito curtinho, então durante toda a história é isso que acontece. Eles sendo oprimidos pelas pessoas que têm mais conhecimento e eles sem conhecimento algum têm que simplesmente aceitar aquilo que acontece com eles, sabe? E eles vão na cidade durante alguns momentos, por exemplo, tem um momento aqui durante o Natal que eles vão na cidade e o Fabiano se embebeda e, assim, você vê que eles não têm noção nem do que eles podem fazer ou não, sabe? Eles são muito ignorantes, mas é ignorante no real sentido de eles não têm conhecimento de nada, eles não têm conhecimento de convívio social, de outras pessoas, não têm estudo nenhum sobre nada do mundo. Isso é muito triste, mas enfim. E tem momentos aqui que o Graciliano Ramos vai descrever cada personagem. Então tem um capítulo que se chama Baleia, que ele vai falar sobre a baleia. E é muito triste esse capítulo. Tem outro capítulo que ele vai falar sobre o Fabiano. E assim, além dessa questão do Fabiano se ver como um bicho, ele se orgulha muito, sabe? De ser aquele peão bruto, assim, e de sobreviver à seca. Porque é uma situação que não é
todo mundo que consegue sobreviver. Em todas as histórias que contam sobre retirantes, sobre a vida no sertão, na caatinga, a gente vê isso muito claramente. Não é qualquer ser vivo que consegue sobreviver. Porque, assim, a caatinga, ela não inspira a vida. Ela não ajuda, como, por exemplo, aqui no Cerrado ou na Amazônia. Não são lugares que são fáceis de desenvolver vida, né? Isso a gente já sabe. E isso fica muito claro aqui também. E ele se orgulha, o Fabiano se orgulha de conseguir sobreviver, sabe? Depois o Graciliano conta sobre, assim, a Vitória. Que ela, ao contrário do Fabiano, ela é muito sonhadora. Mas algo que é muito pesado e muito diferente da nossa realidade é que os sonhos dela são sonhos muito simples. Por exemplo, ela sonha em ter uma cama confortável para eles dormirem. E ela sonha também em dar uma vida boa para os filhos deles. São coisas tão básicas, tão simples, que é muito fora da nossa realidade. E aí o Graciliano também fala sobre os meninos. O menino mais novo, ele tem uma admiração muito grande pelo pai, ele quer ser como o Fabiano, apesar da mãe dele não querer isso pra ele de jeito nenhum, porque é uma vida muito triste, muito difícil, né? E o menino mais velho, ele é sonhador e ele quer descobrir o sentido das palavras. Olha que simples isso. Pensa, se eles tivessem uma instrução, um estudo básico, pronto. Esse é o sonho dele. O menino mais velho tem momentos que ele escuta palavras que eu não quero contar exatamente tudo que acontece, porque eu acho que essa é uma leitura muito necessária que todo mundo precisa fazer. Mas enfim, tem um momento que ele escuta uma conversa da mãe com uma outra senhora e elas falam uma palavra que ele fica encantado e ele fica tipo, meu Deus, o que é essa palavra? O que ela representa e tal? E quando ele vai perguntar pra mãe, ela fica brava porque ela também não consegue explicar muito bem pra ele, porque nenhum deles tem domínio sobre a nossa língua. Olha que coisa absurda e, sei lá, simples ao mesmo tempo. E o mais pesado, como eu disse, é o capítulo sobre a baleia, porque é a cachorrinha deles e, assim, ela é uma cachorra normal, como todos os cachorros, sabe? Ela não vê maldade nas pessoas, nem nos donos dela. E mesmo quando eles fazem algo ruim pra ela, sabe, fica como todo cachorro, abanando o rabinho e indo atrás deles. É de cortar o coração, sério. E, assim, é basicamente isso a história. E eles vão lutar contra a seca para poder sobreviver. E no final da história, eles... eu achei um final assim, não sei muito bem o que pensar sobre. Mas é como se fosse um ciclo, sabe? Porque no começo da história eles estão indo atrás, eles estão se retirando do lugar que eles estavam em busca de sobrevivência. E a história vai rodar nisso, sabe? O final do livro também vai estar envolvido nisso. E eu acho que é uma visão bem clara, uma história que define claramente o que acontece. Tanto esse ciclo da vida, nessas repetições, quanto a questão das pessoas que têm que lutar contra a sobrevivência diariamente. Tem que lutar pra ter um alimento, tem que lutar pra beber água, sabe? Porque lá não chove. E no momento que chove também é difícil pra eles, porque aquilo pode prejudicar os animais e a plantação, sabe? É muito absurdo. Mas assim, eu não quero contar exatamente tudo que acontece na história, eu quero que vocês leiam Vidas Secas. Sério, deem a chance pra esse livro. É um livro muito pequenininho, é um livro necessário. E é um livro muito conhecido da nossa literatura brasileira. Precisamos ler mais autores brasileiros. Então, se você ainda não conhece Vidas Secas, nem Graciliano Ramos, fica aí uma dica maravilhosa, porque é um livro curtinho, você vai ler em um dia e vai mexer muito com a sua cabeça, vai te fazer pensar, assim, na realidade, sabe? Nas coisas que acontecem, nas coisas tão terríveis que acontecem com tanta gente e parece que ninguém se move pra fazer nada. É absurdo, é angustiante, dá uma sensação muito ruim de pra onde estamos indo, mas é necessário, eu acho, ler esse livro, tá? Então leiam, essa é a minha indicação de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, se eu inspirei vocês a ler esse livro, mesmo que seja um pouco, comenta aí,
Me fala o que vocês acharam, se vocês tiverem dicas também de vídeos, de qualquer outro livro que vocês gostariam de ver aqui no canal, fala aí nos comentários que eu faço. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comenta, compartilha, ajuda no engajamento. E até a próxima. Tchau!